suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 ao 16. Louvo a Deus, o Senhor permitiu estar aqui e o Senhor, desde o momento que chegamos, tem feito maravilhas, né? E é muito bom participar do culto aqui com os irmãos, rever nossos amigos, e é um culto sempre bem animado, né? É muito bom. Eu sinto falta, às vezes na catedral é bom, né? Mas é diferente. Aqui a gente está perto um do outro, o clima é diferente e Deus fala poderosamente, né? Deus tinha uma palavra, tinha preparado uma palavra durante a semana, mas quando chegou hoje de manhã, Deus trouxe ao meu coração esses versículos. Na verdade, eles se encontram também no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Nos 3 evangelhos sinóticos também vai falar essa mesma passagem. E isso mesmo, capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o próximo, amém? E o último nós vamos ler todos juntos. O título é A Cura de um Leproso. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntasse muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Vamos ler todos juntos os 16? Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Podemos assentar-nos, em nome de Jesus. É um texto relativamente conhecido da igreja que lê a Bíblia, da igreja que medita, que frequenta escola dominical, que participa da doutrina, né? Que ama a palavra de Deus. Relativamente, esse texto é um texto conhecido. E o título da mensagem é exatamente esse. Eu vinha perguntando para Deus qual era o título dessa mensagem, e é exatamente essa: a cura de um leproso. Nós vamos falar sobre 3 palavras aqui importantes. Repita comigo: lepra, leproso e Jesus. São 3 aqui figuras assim importantes, 3 coisas importantíssimas dentro desse texto aqui. A palavra lepra, ela surge, né, no texto, no contexto bíblico, no Antigo Testamento. Tem uma palavra hebraica chamada Saraat. E Saraat não é simplesmente a palavra lepra, mas é algo até muito mais abrangente que isso, e que envolve também uma aplicação até mesmo espiritual, que é uma doença maligna, né? Alguns ainda colocam uma doença cutânea maligna, né? É uma doença maligna, essa palavra Saraat. E onde que ela vai aparecer? Nós vamos ver lá em Levíticos, no capítulo de número 13 e 14 de Levíticos. Se você abrir a sua Bíblia, vai aparecer aí. E é interessante a gente até observar, né? Porque enquanto Gênesis fala do começo, Êxodo fala da redenção, Levítico fala da santificação, não é? Números vai falar da peregrinação e Deuteronômio fala da renovação do concerto. E aqui nós temos em Levítico falando exatamente sobre esse ritual, essas regras, como era a purificação quando se encontrava alguém que tinha essa palavra, que tinha essa doença, né, chamada Saraat. Só que não era só essa questão da lepra, como hanseníase, como nós conhecemos hoje. Ela abrangia muito mais outras doenças, tá? E inclusive ele vai
depois detalhando como que essa doença ela vai aparecer. No capítulo 13 e o capítulo 14 de Levíticos, ele vai apontar 3 tipos de lepra. Ele vai falar sobre esse tipo nodular, que a gente está falando aqui agora, que é tipo um caroço no tecido, às vezes aparece na face também. Eu tive a oportunidade de trabalhar no evangelismo, não sei se o Marcos chegou aí, no leprosário lá em Itu, chegou aí? Você vê que a lepra, ela tem essas doenças, esse tipo também que ele fura, né? A pessoa fica marcada mesmo, porque ele vai comendo as cartilagens, né, da pessoa. Você vê como que realmente, né, o próprio termo diz, é maligno mesmo, né? Você vê que é uma doença terrível. Existe uma outra variedade que eles chamam de anestésica, que é uma variedade no sentido que a pessoa perde a sensação dos sentidos, o olfato, né, o tato, e ela é terrível, ela vai criando bolhas, vai necrosando, né, a pele, e chega a amputar e a pessoa nem sente. Ela coloca a mão no fogo, ela não sente, no gelo, ela não sente, né? Então é um outro tipo. E existe um outro terceiro tipo, que é a combinação dessas duas, tanto essa que vai aparecer nesses caroços, a pele vai ficando embranquiçada também, úlceras, a necrose, e esse aí já é um estado da doença que é um estado bem crônico mesmo. E se vocês olharem aí para o texto que nós acabamos aí de ler, você vai ver que dos 3 evangelistas, tanto Marcos como Mateus, eles não falam isso. Mas Lucas ele vai colocar, ele fala assim que esse homem estava cheio de lepra. Então ele faz vamos falar assim, uma análise ali, né? Uma leitura ali daquele sujeito, daquele homem que estava ali leproso, e ele consegue observar, fazendo ali uma análise ali, que aquele homem realmente ele estava num estado crônico realmente da lepra, né? E tem algumas outras coisas também que acabam aparecendo, às vezes queimadura, alguns sintomas que aparecem, né? A carne viva, ferida na cabeça, no queixo, manchas brancas, acaba também derrubando até o próprio cabelo, né? Queimaduras, essas feridas purulentas. Você fala assim, meu irmão, por que você está falando tudo isso, né? Tem um significado isso na Bíblia, né? Muito, muito forte. E na época de Jesus, se a gente for observar, essa doença era uma doença incurável, né? Era incurável para eles, mas para Jesus não, não é? E essas pessoas que tinham esse tipo de doença, elas eram privadas ali do convívio social. Elas não podiam sair por aí andando, né? E quando assim saíssem, eles tinham um sino que eles tocavam, né? A pessoa manter uma distância de mais de 1000 metros ali, e ele gritava, né? Leproso, leproso. Então veja, era humilhante, né? Então esse sujeito, veja, e eram chamados também de impuros. Isso no judaísmo, então, é uma coisa assim terrível, né? Essa questão da lepra, né? E no Novo Testamento, nós vamos ver que essa palavra ela vai aparecer 4 vezes só. Ela vai aparecer nesses 3 textos que fala desse mesmo leproso, né? Só que assim, é a mesma, alguma coisa eles vão acrescentar. Por exemplo, Mateus vai dizer que quando Jesus ele desce lá do Monte das Oliveiras, né? Uma grande multidão o seguia. Mateus vai falar isso. E aí esse homem leproso se aproxima de Jesus. Observa bem, uma grande multidão o seguia. E aí esse leproso chegou e se aproximou de Jesus. Quem tocasse num homem que estava numa situação desse tipo de enfermidade era considerado como impuro, né? Pelo judaísmo. E a 4ª vez que vai aparecer, aparece lá em Mateus, aparece em Marcos, aparece aqui em Lucas, que é o mesmo evento, o mesmo fato, o mesmo episódio. É também em Lucas, quando ele vai falar daqueles 10 leprosos que são curados, né? Um apenas volta para ser curado. Então são as 4 vezes que aparece no Novo Testamento. E o único que vai apontar esse estado crônico é Lucas, porque Lucas também ele era médico, né? Então ele já faz a leitura ali na hora. E se nós formos observar, né, a pessoa, quando ela está sem Cristo, ou às vezes as pessoas que estão na igreja e ainda não conheceram a Cristo, vamos falar assim,
vive esses efeitos da ranceníase, Meu Deus. da lepra, que a lepra na Bíblia é comparada como o pecado. E o pecado é o que? Toda palavra ou pensamento, né, contra a palavra ou o próprio Deus, né? Toda palavra, todo pensamento ou toda ação contrária à palavra ou à vontade do próprio Deus. Veja, não é tão fácil assim, né, ficar livre dessa enfermidade, dessa doença chamada pecado, isso no nível espiritual, né, se a gente for pensar bem. E os efeitos do pecado são exatamente esse, né? Se você for observar, ele realmente nos desequilibra, ele sufoca, ele mata, ele anula a pessoa, distancia a pessoa de Deus. Lá em Isaías 59 vai dizer que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Todos nós temos uma vida espiritual, né? E essa vida espiritual ela só passa realmente a ser ativa quando essa barreira chamada pecado, esse muro chamado pecado, ele é caído por terra, né? Isso só acontece através de Jesus Cristo. Mas veja, olha que coisa interessante. Esse sujeito, e a Bíblia também vai dizer claramente isso, né? Que nenhum de nós aqui, irmãos, somos bons, estamos aqui porque nós somos bonzinhos, né? E porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, né? Nos revelou a sua palavra, a sua vontade, né? Nos trouxe para perto. Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos estão destituídos, todos carecem da glória de Deus, todos pecaram, né? Que é inclusivo. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado, ele é a morte. Ou seja, é exatamente isso que essa enfermidade faz, não só com o corpo da pessoa, mas em relação à sua mente, né, seus propósitos. Eu vi a Denise falando sobre a esperança. Imagina uma pessoa que vive numa doença como essa, qual a esperança que essa pessoa tem? Lá no leprosário em Itu, tinha senhores lá, pessoas que eram donos de box, por exemplo, no Ceasa, a família abandonou, estava lá mais de 25 anos, 24 anos abandonado, né, porque a família deixou para lá, abandonou essa pessoa. Mas Jesus ele não age assim dessa forma, né? Você vê que Jesus ele se encontrou com ele, o que seria realmente uma maldição, o que era realmente maligno, né? Você vê que ele se aproxima de Jesus, a Bíblia vai nos dizer aí, para você poder acompanhar, e aconteceu que quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que esse homem que estava nesse estado, cheio de lepra, vendo Jesus, o que ele faz? Ele se prostra perante o Senhor. E aí eu queria falar um pouco sobre esse homem, né? Você vê, qual que era o estado desse homem quando ele se aproxima de Jesus? Qual que era o estado dele, né? Ele estava imundo, porque ele estava ali enfermo pela lepra, ele estava enfraquecido, também sem esperança nenhuma, contaminado, vivendo isolado, né? E todos esses males que esse homem estava vivendo foram desfeitos, né? Foram desfeitos pelo contato que ele teve com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? Tudo isso, né? Então, uma pessoa que vivia isolada, que não tinha nem como ter amigos, não podia ter nenhum tipo de relacionamento social, convívio social. Agora, no momento que ele se aproxima de Jesus, tudo isso é desfeito, tudo isso é anulado. Esse era o estado que ele chegou, e não é muito diferente do estado que nós chegamos diante do Senhor, né? Comece a pensar como você era, como você estava e como você está hoje. No momento que nós se aproximamos de Jesus, a Bíblia vai nos dizer em Tiago, né, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. No momento que nós se aproximamos, porque a Bíblia vai nos dizer de Deus, e a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é luz, nós começamos a enxergar as trevas que há em nós, e isso vai sendo eliminado, né? Todos esses males vão saindo. E veja que esse homem, ele também tinha uma oportunidade. E qual que era a oportunidade? Jesus estava ali passando, né? E ele não hesitou, ele agiu de forma imediata. E isso é uma coisa que na saudação até da Denise ela estava falando. Hoje é a oportunidade que nós temos, né, de chegarmos próximos de Jesus, porque diante de Jesus nada, amados, depressão, qualquer tipo de mal, qualquer perturbação,
qualquer situação que você esteja vivendo hoje, seja dúvida, seja qualquer tipo de problema, qualquer situação, hoje é a sua oportunidade de se achegar a Cristo. E no momento que nós chegamos a Ele, você pode ter certeza, todo mal Ele é desfeito, né? Todo mal Ele é desfeito. E esse homem, além desse estado que ele estava, além da oportunidade ali que ele observou Jesus passando, ele teve atitude. E qual foi a atitude dele? Ele se prostrou diante do Senhor e rogou a Ele, não é? Colocou o seu rosto e reconhecendo a divindade e o senhorio e o poderio de Cristo Jesus. O Salmo 132, eu lembrei agora desse versículo. Salmo 132, se não me falha a memória, acho que é o versículo 7. Aleluia. É um salmo de Davi. Ele vai falar, é bem interessante. Ele vai falar exatamente da nossa situação aqui hoje. É isso mesmo, ó. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. O salmista aqui, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece o senhorio do Senhor, né? O seu poder, a sua glória. Irmãos, nós não estamos diante de qualquer pessoa, não. Nós estamos diante daquele que criou os céus e a terra. Aquele que é todo poderoso, não é pouco e nem meio, mas todo poderoso. Então, quando nós entrarmos no seu tabernáculo, que ele está representando aqui, falando que é a igreja, a casa do Senhor, esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor, não é? Então ele faz presente aqui, ele está aqui. E prostrar significa reverenciar, significa reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, né? O seu poderio e aquilo que ele pode fazer por você. Só que esse homem, você vai observar aí em Lucas, ele teve uma certa dúvida, né? Parece que não, mas ele teve uma certa dúvida. Ele coloca assim: Senhor, se quiseres. Esse verbo ele está no subjuntivo, se quiseres, né? Ele vai colocar, se quiseres. Então, ele desconfia até, né? E é uma coisa bem interessante que Jesus, no Novo Testamento, ele vai falar de 3 tipos de pessoas. Ele vai falar do homem que é o incrédulo, que é aquele que não depende de Deus, realmente não acredita, não se entrega. A Bíblia também, o Senhor também vai falar sobre aquelas pessoas de pouca fé, né? Lembra aquela passagem que fala de um menino que ele era lunático, às vezes caía no fogo, às vezes caía na água, não conseguiram ali expulsar os demônios. Ele falou: homens de pequena fé, de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês, até quando vocês vão sofrer? Ou seja, se entregou, mas ainda resiste ainda à graça de Deus, né? Mas ele vai falar também de pessoas que têm grande fé. Aquele centurião, por exemplo, que chega diante dele e fala assim: não, você não precisa nem da minha casa, basta apenas uma palavra e meu servo vai ser curado. Você vai ver aquela outra mulher, por exemplo, que ele fala assim: não, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela fala: nunca encontrei tamanha fé em Israel, né? Grande é a tua fé, vai, a tua fé te salvou. E naquele mesmo momento o milagre de Deus aconteceu. Então veja, ele faz um pedido, ele faz uma oração, né? Todos nós aqui oramos, seja deitado, seja de pé, seja andando, seja na hora que a gente vai dormir, na hora que a gente vai comer. A gente não ora, a gente não pede a Deus. Esse homem também ele fez uma petição, ele fez um pedido ao Senhor. E qual foi o pedido que ele fez? Que o Senhor o curasse, que o Senhor o purificasse da sua lepra, né? E imediatamente a Bíblia vai nos dizer que ele foi curado. Imediatamente. E uma coisa que me chama a atenção aqui são 6 verbos que acontecem aqui. E eu quero falar sobre a pessoa de Jesus, porque a gente pensou aqui sobre o leproso, falamos da lepra, falamos do leproso. Agora, em relação a Jesus, tem uns 6 verbos aqui muito interessantes. O primeiro deles, a gente vai comparar quando ele fala assim: se tu queres, né?
o leproso ele vai falar: Senhor, se quiseres, bem podes limpar. Esse quiseres aí está no subjuntivo, que causa aquela ideia de dúvida, né? Ele tinha dúvidas, mas olha só o que o Senhor fala. E ele estendendo, ele falou assim: bem podes limpar. E estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero. O Senhor falou: quero. Só que esse quero, que é a palavra teles aqui, está no sentido do indicativo, uma afirmação, né? Algo como certo. Só que existem dois tipos do verbo tela no sentido de querer. Ele tem o sentido de desejar, que era o que aquele moço queria, aquele homem queria. Ele desejava ali a cura, mesmo tendo dúvidas, mas ele queria a cura. E existe essa mesma palavra que é utilizada aqui por Jesus, mas no sentido de resolução, de conclusão, de propósito, né? Então o nosso Deus é um Deus que resolve. Aleluia! Amém? E é interessante porque ele faz a mudança no próprio texto, ainda colocando a afirmação, né? Ou seja, o homem em si ele tem dúvida, mas Deus ele não tem dúvida, ele age, ele resolve, ele opera um milagre, né? Ele resolve. Deus é um Deus de propósito. Nada que o Senhor ele faz, ele não faz com um propósito. Então não tenha dúvidas do que está acontecendo na sua vida. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de planos, né? Deus é um Deus de planos. E esse texto aqui, a gente só consegue ver isso no grego, né? Então veja, Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de resolução, né? Amém. Depois nós vamos ver aqui que é a outra palavra que é utilizada, que ele fala assim: quero ser limpo, quero ser limpo. Aí ele fala ser limpo. Essa palavra limpo aí é bem interessante. Na língua grega existe um tempo chamado auristo. Existem dois tipos de tempo na língua grega. Você vai ter o tempo linear, que é passado, presente e futuro, que é o que a gente está acostumado, né, na nossa língua. Só que na língua grega, só existe na língua grega, tem esse tempo auristo, que é uma ação pontilhar. É como se fosse assim, um ato único e para sempre. É algo que vai acontecer e ele não está preso a um tempo. E é interessante falar isso porque duas coisas aqui é importante eu destacar aqui para os irmãos poderem entender. Quando ele coloca assim, ser limpo, tocou-lhe dizendo, ser limpo, e logo desapareceu a lepra. Quando ele coloca essa ideia de estender a mão, nunca vai existir um tempo em que as mãos do Senhor não vão estar estendidas para você. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã. É um ato único e para sempre. Só que essa mesma palavra de estender, ela tem um significado de ampliar e tem um significado ainda de alargar. Ela vai em dimensão, ela vai em profundidade, não é? E o tempo aqui colocado, ou seja, não existe pecado nesse mundo, não existe milagre nesse mundo que não venha acontecer pelo poder do sangue de Jesus, que ele não possa equacionar, que ele não possa limpar, que ele não possa purificar. E a ação dele é atemporal, né? Então veja, a mão do Senhor está estendida para você, não é hoje, ela já estava estendida e vai continuar estendida, né? Vai continuar estendida a bênção do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Tem mais um verbo aqui que eu queria destacar, que é o toque, que ele fala assim, tocou-lhe dizendo. Se alguém comum ali tocasse, não ficaria imundo? Mas Jesus não, né? E esse toque aqui é bem interessante também, porque ele está no mesmo tempo, sabe? E o significado da palavra é tocar para a bênção, é tocar para a cura. Meu Deus! Não sei se você entendeu. É tocar para a bênção, tocar para a cura. Esse homem estava naquele estado terrível.
Ele teve uma oportunidade, que é a oportunidade que eu e você estamos tendo hoje aqui. O tempo é agora, não é amanhã, não é depois. É agora o tempo de Deus. E o toque dele é um ato único e para sempre, né? É um toque para a bênção, um toque para a bênção, um toque para a cura. E é o que o Senhor quer fazer com a nossa vida hoje. Ele quer curar a sua mente, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar quer trazer saúde para você, né? E é amplamente, não importa o que seja, Ele vai alcançar, Ele vai operar, né? E aí, a gente vê aí essa palavra escrita aí, imediatamente foi acontecer o milagre, né? E o significado dela também significa assim, foi feito de uma vez. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É aquele que faz de uma vez. De uma vez. Agora, qual deve ser a minha e a sua atitude? Prostrar-se diante dele, buscar a sua face, reconhecer o seu senhorio. E você pode ter certeza que no momento que você fizer isso, o Senhor ele vai agir. O homem estava leproso, estava numa situação abandonado, longe das pessoas. E esse texto em Marcos, se você abrir em Marcos, no capítulo 1, ele vai trazer uma palavra que tanto Lucas como Mateus não trouxe. E eu quero finalizar aí no capítulo 1, versículo acho que 45. Se não me falha a memória aqui, vamos lá. 1:45. 41. E Jesus, movido de grande compaixão. Lucas não fala isso, Mateus não fala isso, mas Marcos ele vai dizer que quando aquele homem se aproxima dele, e é uma coisa interessante, lembra que eu falei de Mateus? Quando Jesus saiu do Monte das Oliveiras, tinha uma grande multidão que o seguia. E esse homem se aproxima dele. Meu Deus! Você percebe como Deus ele trata conosco na nossa individualidade? A multidão está aqui, mas ele trata com cada um da forma que ele quer. Irmãos, estou sentindo a presença de Deus muito aqui. E o que nós observamos aqui é revelado pelo próprio Espírito de Deus, e é descrito aqui nesse mesmo texto, porque Marcos, Mateus, Lucas falaram também as características, mas ele fez questão de colocar aqui que ele teve piedade, que ele teve compaixão, que ele se lembrou dele no meio daquela multidão onde ele estava, né? Então o Senhor ele tem compaixão de nós, o Senhor tem piedade de nós, né? Ele sabe que nós somos pó, não é? Então veja o grande amor que Deus tem por minha vida e pela sua vida. Embora às vezes nós sejamos falhos, pecadores, como até mesmo como esse leproso, né? Mas Deus ele tem compaixão. E a compaixão, lembra daquele tempo que eu falei para vocês? É o mesmo tempo que está colocado aqui. Não vai haver um tempo em que Deus não vai ter piedade de você, compaixão de você. O mesmo amor que Ele teve ontem, hoje e amanhã vai ser o mesmo amor, na mesma intensidade, um ato único e para sempre. E aí, nós terminamos a nossa leitura dizendo que no momento em que Jesus toca, não é? Quer seja limpo, ele usa uma palavra aí, que a lepra ela desapareceu, ela deixou, ela foi embora. Tudo isso por quê? Porque ele se aproximou de Jesus. Então veja como é importante nós estarmos na casa de Deus, como é importante você louvar a Deus, como é importante você se achegar a Ele, como é importante você se entregar a Ele. Amém? Então eu digo para você, se aproxime dEle, se entregue a Ele, busque a Ele,
Deixa Ele tocar na sua vida. Deixa Ele tocar para a bênção. Deixa Ele tocar para a cura. Deixa Ele operar um milagre na sua vida nessa semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe.